Vamos iniciar agora o nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Para se compreender os conflitos mundiais, inclusive, alguns teóricos optam pela seguinte explicação: que todo esse processo de conflitos mundiais é um processo. Beleza. Então, os teóricos falam a respeito da questão de que optam por chamar de um grande conflito mundial. E as raízes desse grande conflito mundial veio enquanto a questão da própria mudança de consciência do homem, como a gente falou a respeito dos 5 quedas do homem, tá certo? A respeito, falamos sobre as teorias em relação ao Darwin, ao Nietzsche, Freud, Rousseau e também Karl Marx. E pensamos a respeito dessa nova configuração do ser humano enquanto ao Estado moderno, enquanto a se pensar de forma secularizada. Não só se pensar de forma secularizada, mas também de quanto essas ideias influenciaram a sociedade na Europa desde o século XIX até os conflitos mundiais. Temos então em ênfase algumas formações de estados nacionais que devemos destacar, como a questão da França, tá bom? Que já desde a Idade Média tem seu estado nacional, Inglaterra, não só França e Inglaterra, mas também se virando enquanto dando ênfase tanto à formação da Itália e também do Império da Prússia no período. A Prússia é configurada por várias regiões, da época de Martinho Lutero, como a gente pode observar, existiam vários tipos de ducados, reinos ali, e diversos tipos de governos diferentes. Ela é unificada, e ela é unificada e surge uma personalidade muito importante, que é o Otto von Bismarck, que acaba por humilhar outros países europeus e tomar territórios da França, tá bom? Alsácia e Lorena. E o que ocorre? Tem aquela frase antiga, não é? Que quem bate, esquece, mas quem apanha, sempre lembra, tá certo? Então, já que perderam os territórios na França ali, logo se gerou um desejo de vingança, certo? Um desejo de vingança que não foi pouco. E as tensões enquanto as identidades, que inclusive ainda temos muitas identidades, hoje em dia ainda se tem muitas identidades que são concorrentes. O que é isso? Povos, etnias, seja a questão de ser judeu, a questão de ser curdo ou cristão, tá bom? Ou seja, formações tanto culturais quanto de características físicas, quanto de idioma que tem algo em comum, tá bom? Então, o que ocorre? Se passando o tempo, o neocolonialismo, o imperialismo, o neoimperialismo, temos a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial justamente uma tensão entre o Império Austro-Húngaro com Sérvia, com diversos países ali que se odiavam. E um país declarou guerra contra outro, e os outros países que tinham feito alianças antigas, eles foram lá e declararam guerras. E se fez um conflito mundial, tá bom? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, já que nós estamos trabalhando numa narrativa enquanto o que acontece na Segunda Guerra, e eu proponho a seguinte questão, que falemos sobre personagens principais. Temos Winston Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Winston Churchill era uma pessoa jovem, que estava na guerra ali, e ele tem um grande problema na vida dele, que é justamente ele ter sido um dos líderes, um dos generais, e ter liderado uma expedição muito mal sucedida, que foi de Galípoli. Isso marcou a vida dele, tá bom? Só que ele estava na Primeira Guerra Mundial. Stalin estava também relacionado com os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, Lenin, então, se pensa enquanto a questão dele ter vindo e a participação de Lenin foi fundamental para a Rússia sair do conflito. E quando a Rússia sai do conflito, fica mais forte que o conflito se terminar, tá bom? A Alemanha, ela foi então tida como uma das grandes culpadas pelo conflito mundial. Foi feito então o Tratado de Versalhes. Esse tratado trouxe muitas dívidas à Alemanha que já estava despedaçada por causa da guerra. Hitler, ele estava na Primeira Guerra Mundial. Ele estava em uma trincheira, tá certo? E detalhe importante, pessoal. Hitler, ele não só estava numa trincheira na Primeira Guerra Mundial. Explodiu uma bomba de mostarda, efeito mostarda, perto dele. E ele estava prestes a morrer. Só que ele foi salvo por um
combatente, uma pessoa, um soldado do exército inimigo. Ele foi salvo, tratado, cuidado, pessoal. O Hitler quase morre, né? Mas alguém salvou ele, tá certo? A partir disso, então, o que ocorre? Interessante também pensar que Hitler, por que Hitler tinha tanto ódio contra as pessoas, contra os judeus? Teorias, por exemplo, falam que ele teve muitos problemas na vida dele, realmente teve. Hitler era uma pessoa que, por mais que ele fosse mal, mas ele era inteligente, tá bom? Ele era uma pessoa versada nas artes, estudiosa, tá bom? O sonho dele era ser pintor, pra vocês terem uma ideia, pintor profissional, só que ele foi muito rejeitado na Áustria. E ele que defendia a raça ariana, alemã, ele não era nem alemão e nem ariano, tá certo? Que coisa estranha, né? Que coisa estranha, que contradição. E a partir disso, então, se tem ideias de que a família dele tinha descendência judaica, dos descendentes passados, e males que foram feitos a ele criou muita revolta enquanto a isso. E detalhe importante, pessoal, Hitler ainda estava se recuperando de todo o seu processo ali da bomba efeito mostarda cair perto dele. E por causa disso ele era um oficial de reserva. E ele foi então levado como um espião da Alemanha para um partido que estava tendo reuniões secretas em Bar. Que partido era esse, pessoal? É justamente um partido nazista. Tá? Hitler foi para espionar pelo governo alemão esse partido. Só que quando o pessoal ficou sabendo disso, o partido nazista era o quê, pessoal? Era só um grupo de pessoas que bebiam, gente rica que bebia, e tinham ideias assim que queriam colocar em prática, tá bom? E eles eram muito ocultistas, inclusive Hitler preserva isso, tá certo? Como é que eles queriam fazer? Eles queriam descobrir a listinha da vida eterna, queriam descobrir como é que eles iam ficar mais ricos, como é que a Alemanha ia ficar mais poderosa, poderes mágicos, isso que eles queriam descobrir, tá bom? Só que aí quando Hitler vai espionar, ele começa a conversar com o pessoal. Aí as ideias estranhas deles combinaram com as ideias estranhas de Hitler, tá certo? E ele então se aproveitou, e a partir do momento que descobriu que Hitler era um cara inteligente, que ele era um cara bom de discurso, tá bom? Na história da humanidade, tem poucas pessoas que tinham o poder de discurso dele, tá bom? Se vocês for assistir um vídeo no YouTube, vão ver que ele era uma pessoa extremamente enérgica. E aí a nação alemã, que estava passando pobreza, muita dificuldade, ela pensou o seguinte: esse aqui é o nosso salvador, tá bom? Só que aí teve muitos problemas em relação a isso. Fazendo essa breve introdução, inclusive o próprio Stalin, que é conhecido como um dos grandes ditadores enquanto a um governo ateu, que é a União Soviética, por incrível que pareça, o sonho dele, quando ele era jovem, era ser padre. Só que aí o que acontece? Com o tempo isso foi sendo alterado na vida dele até que ele conheceu o Lenin. Tem a questão do Sudek Tojo, do Japão, tá bom? Mas nessa breve introdução, pessoal, dos conflitos mundiais, que a gente vai trabalhar inclusive também sobre a crise de 29, também sobre essas questões enquanto esses líderes políticos do próprio Estado, tá bom? Stalin, Hitler são peças fundamentais, o Franklin Delano Roosevelt, tá bom? Dos Estados Unidos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar sobre isso tudo, tá bom? E não perca as próximas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Pode parar. Saber, teve toda a crise de 1929, como a gente já falou, avança. Vai avançando. Pode avançar. Temos aqui a questão das transformações sociais, principalmente nos Estados Unidos, na Europa também. Depois de uma guerra mundial, um primeiro conflito, eu peço que as pessoas que estão dormindo, por favor, que acordem, sabe? Ana Luísa? Não, mas o que acontece? Ocorrem esses processos aí de que, depois de uma guerra, as pessoas entram em crise, pensam no sentido da vida, ou mesmo decidem aproveitar o máximo possível os prazeres e gastam tudo e confiam que não vai haver mais guerra, porque ninguém vai deixar de pensar o suficiente para fazer outra guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, o pessoal pensava que eles chegariam no paraíso, como eu falei para vocês, que a ciência iria avançar, que o mundo iria se desenvolver. Eu falei para vocês
vocês as 5 quedas do homem, 5 quedas do homem. Ele deixa a religião, ele deixa qualquer tipo de esperança e ele quer fazer o seu próprio futuro, tá bom? Ele quer redefinir o que é o ser humano, só que não tem como dizer o que é o ser humano sem deixando de ser ser humano. Querendo ser um super-homem, querendo ser algo que não é o ser humano, e isso vai dar muitos problemas. Como a gente pode ver aqui, diversos contextos, pode passar aqui, por favor. Tudo bem, Davi? Você está cansado, você está exposto. Pode observar aqui, pessoal. Antes da Primeira Guerra Mundial e depois dela, o que acontece? Imediatamente depois, ocorre um processo muito grande, uma mudança muito grande, que é os costumes e valores do mundo. Por exemplo, hoje é muito natural as moças estarem indo para a praia e usar roupas como biquínis, maiôs, tá bom? Mas há 100 anos atrás, pessoal, era um escândalo usar esse tipo de roupa, tá bom? A primeira pessoa que projetou uma roupa de praia como essa, ela projetou e nenhuma mulher aceitou isso, a não ser uma mulher que era uma dançarina, tá bom? E aí ela decidiu usar isso e foi o maior escândalo na época. Por exemplo, as mulheres mostrarem os ombros e mostrarem as pernas, era absurdo, tá bom? Era absurdo. Se vocês forem ver no YouTube, pode ver os vídeos antigos que as pessoas, para ir à praia, elas tinham que ir dentro de uma carroça, a mulher, como se fosse um banheiro público, ia dentro de uma carroça, e ela não poderia ser vista por ninguém banhando, né? Era algo impróprio, imoral, tá bom? Era uma época diferente. E pode observar que isso mudou muito do tempo para cá, tá sabe? É preciso a gente olhar com equilíbrio. E essas mudanças então foram muito drásticas. Pode avançar. Se começa a pensar na liberdade, pode observar que a sexualidade, a questão da Marilyn Monroe foi muito fundamental para todo esse processo. Pode falar, pode passar, por favor. Inclusive, a vida dela é muito difícil. A lei seca, que a gente pode observar que tinha muita questão da temperança dos Estados Unidos, muito influenciada pelo ambiente teológico de Charles Finney. Aquela questão de que ser cristão estava associado a pessoa a certo tipo de comportamento, sem ser um certo tipo de lei moral ou um pensamento de mundo, mas, cristão não bebe, não fuma, ao invés de cristão ser algo mais complexo, uma visão do mundo. Então, tinha muito dessa proibição, e essa proibição também gerava, esse aqui também é o período das máfias dos Estados Unidos, tá bom? Pode avançar. Como a gente viu agora há pouco, American Wife Life. O jeito de viver americano. América para os americanos. O céu na terra, uma coisa maravilhosa para viver. A família feliz, todo mundo dentro do carro, o americano comprando o seu alimento, vivendo uma vida feliz, maravilhosa, Hollywood. É uma época que o mundo começa a querer observar tudo de forma bela. Pode avançar, por favor. Todo mundo começa a comprar tudo, a televisão, os mercados começam tudo a se expandir, a gente tem um liberalismo, quanto mais se produz, mais vai se comprar, essa é a corrente política, que o Estado não deve interferir nada na política, pode avançar, na economia. A gente pode observar aqui, então, a criação da geladeira, isso aqui, pessoal, é muito impressionante. As pessoas que viam, por exemplo, os mais velhos, que viam uma televisão, quando a gente vê, por exemplo, um filme de Volta para o Futuro, um filme clássico, maravilhoso, a gente pode observar que era espantoso você olhar alguém que já morreu dentro da televisão e pensar que aquela pessoa está viva ali. Nossa, é impressionante. Hoje em dia a gente pensa isso, mas era um impacto muito grande. Pode avançar. A gente tem aqui então as donas de casa, as formas, a época da brilhantina, a época dos bailes, muita vida, muito movimento, tá bom? Pode ir avançando, tá bom? Por favor. Que a gente não vai se demorar tanto. Só que aí, esse sonho de tanto se gastar, de tanto de fornecer dificuldades e crises sociais, esse sonho se quebra por causa da questão do crash de 1929. Pode avançar. As causas da crise: superprodução agrícola e industrial, subconsumo, pessoal. Vamos, em casa pelo menos, vamos pegar o slide e copiar para a gente não esquecer, tá bom? Queda das exportações, especulação financeira, mecanização do campo, sofisticação e tecnologia das indústrias, recuperação dos países em guerra. Ou seja, se dava uma superprodução para pouca arrecadação e muita dívida. Muita dívida. Pode observar aqui o mapa, falência de indústrias, de comércio, de bancos, tá bom? Se torna uma situação catastrófica. Pode avançar.
Avança de novo, por favor. A Grande Depressão foi o dia que inúmeros atentados contra a vida, crise, os ricos, somente os ricos tinham uma condição de vida tranquila, ou outros, várias pessoas vendo na rua, várias filas, tá bom? Pode avançar. Pode observar aqui o pessoal em fome e miséria geral, as pessoas não tinham nem o que comer, tá bom? A questão dos cortiços, então vocês observam, olha o contraste, todo mundo feliz depois da guerra, aí não pensaram no futuro, o que aconteceu? Esse problema todinho, tá bom? Foi nessa época que surgiram sopões, por exemplo, a questão de alimentar o pessoal que estava vivendo na rua. A pessoa de classe média e pobre estava vivendo na miséria total, tá bom? Tendo dificuldades muito grandes de sobreviver e nem lugar para morar, pode avançar. Entre 1929 e 1932, os Estados Unidos da América conheceram a realidade das favelas chamadas Orville, uma homenagem ao presidente da época, Herbert Hoover. Pode observar aqui os cortiços, favelas, criminalidade, tráfico, dificuldades na sociedade. Pode avançar. Pode avançar também, por favor. E essa história aqui, deixa eu ver aqui se tem um slide. E aí que entra aquela questão. O Franklin Delano Roosevelt, também um personagem muito fundamental na época da Segunda Guerra Mundial. Ele vem com um novo plano, nova ideia, New Deal. O que acontece? Ele propõe então que ao invés de ter uma economia liberal, que já vinha desde Adam Smith, Revolução Francesa, muito antigo, ele queria então propor a seguinte questão, que o Estado intervisse para dar um controle geral à economia. Fosse liberado o comércio, mas o Estado intervisse quando fosse preciso. Aí isso chamamos de keynesianismo, tá bom? Pode avançar, por favor. 1933, pode observar que Hitler já lá no domínio na Alemanha, tá certo? Mas ele começa então um projeto de recuperação dos Estados Unidos, pode avançar. E é interessante, pessoal, quando os Estados Unidos se tornam uma nação em crise para a maior nação do planeta depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, o processo aí, volta um pouquinho, por favor. Pode observar então que ele vai no New Deal e faz esse processo de distribuição de riqueza, projetos de plano do governo para ajudar a população. Medidas na agricultura, concede créditos aos agricultores para estimulá-los à indústria, regulamento da concorrência, regulamento do Estado, medidas sociais, salário mínimo. E o que a gente viu em Vargas? Vocês observam como Vargas é como se fosse uma cópia desse processo? Tá certo? O que foi? Uma pergunta, pessoal? Uma dúvida? O que foi? Certinho? Programas de governo, programas de segurança, salário mínimo, mais direitos, tá bom? Então, Vargas viu isso aqui, ele pensou assim, opa, mais uma oportunidade para pensar, porque ele pensava mais ou menos em períodos próximos, tá bom? Então, a gente pode ver aqui uma espécie de mapa conceitual aqui de todo esse processo. Pode avançar, por favor, de novo, Então, o pessoal volta a trabalhar, tá certo? Tem o tio Sam, o Franklin Delano Roosevelt, e eles estão entrando em acordo aqui para os Estados Unidos reconstruir a sua economia. Pode avançar. As consequências do New Deal: erguimento econômico nacional, surgimento de conglomerados econômicos, empresas e do Estado. Pode avançar, por favor. E aqui a gente pode ver alguns filmes que falam sobre isso, sobre a exploração do trabalhador, tempos modernos. Quem já assistiu? Charlie Chaplin? Eu. Beleza, é um filme muito bacana. É massa. O Danny Gatsby, que é a questão de uma pessoa baseada numa história real, de um grande líder de indústria, e vinha da ilha. Pode avançar. Bom, a gente tem aqui então obras literárias, quadrinhos também sobre esse período. Pode avançar. Tem até o Mickey, tá bom? Tem até o Mickey e a crise, tá bom? Pode avançar. E é isso aí. Pessoal. Antes de começar a contar sobre o fascismo, é preciso que eu conte umas duas histórias muito importantes para vocês. Primeiro, sobre um ministro evangélico que estava na Alemanha nazista, e o nome dele é Neil Müller. Neil Müller, quando ele estava diante dos destacamentos nazistas, ele viu Hitler se
elogiando, se gloriando, se exaltando como líder da igreja na Alemanha, tá bom? E aí, toda vez que Hitler passava, ele falava, ele ordenava que se fizesse o sinal, tá bom? Que seria levantar a mão e dizer, salve Hitler, Heil Hitler, tá bom? Heil Führer. Só que aí, quando ele passou e viu Neil Müller não fez isso. Por quê? Porque era praticamente, essa saudação significava praticamente salve Hitler, ou Heil Hitler. E quando Neil Müller não fez isso, Hitler perguntou para ele, você sabe quem está passando perto de você? Hitler encarou ele, tá bom? Encarou ele e fez essa pergunta para ele. Aí o Neil Müller respondeu para ele, eu sei, quem está passando na minha frente é o usurpador da igreja de Cristo, que será derrubado, tá bom? Ele falou na cara dele, tá bom? E Hitler gostou muito disso, para não dizer ao contrário. Na mesma noite, Hitler prendeu ele, tá certo? E colocou ele em um campo de concentração, tá bom? O interessante, pessoal, é que algum guarda, e alguns acreditam que foi o anjo, que foi alguma pessoa que gostava dele também, antes de terminar a guerra, antes do campo de concentração dele ser exterminado, o pessoal de lá chegou, libertou ele e ele fugiu, pessoal. Isso é bem interessante, ele sobreviveu a Hitler. Agora tem uma história também muito interessante do Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer, ele foi também um cristão que estava ali na Alemanha e ele não se dobrava ao regime de Hitler. Ele fugiu para os Estados Unidos, só que quando ele observou que a Alemanha precisava dele, que a igreja estava precisando dele, ele voltou para a Alemanha, mesmo tendo risco de morrer, tá bom? Isso tudo, ele teve essa oportunidade de fugir, só que ele não fugiu, e ele também participou, pessoal, da Operação Valkyria. A Operação Valkyria tem até um filme com o Tom Cruise, filmaço, tá bom? Vale muito a pena assistir. Tanto a Operação Valkyria quanto o Protocolo de Auschwitz, lembre de falar o nome desses dois filmes no final da aula, tá bom? Para vocês assistirem. E o que acontece, pessoal? Nessa Operação Valkyria, era uma operação das várias que teve o atentado para tirar a vida de Hitler, mas sem sucesso. Dietrich Bonhoeffer, cerca de 7 horas antes de acabar a guerra, ele foi morto com Hitler assistindo a morte dele, porque ele odiava o Dietrich Bonhoeffer, tá bom? Isso, pessoal, o que acontece? É preciso a gente entender o regime fascista, tá bom? Pode avançar, vai vir por favor. Se estiver muito cansado, me fala, tá bom? O que acontece, pessoal? O fascismo, a gente pode falar de nazifascismo, deixa eu até escrever para vocês aqui no quadro, por favor. Esse é o ou o regime fascista ou nazifascista. O que acontece, pessoal? Pode observar, como está aqui na legenda para vocês, o feixe vem aqui com o símbolo dele mesmo, um machado e o feixe. O machado é força e guerra, tá bom? E o feixe seria o seguinte, é tipo aquela questão, um feixe só não faz muita diferença. Agora, quando eles se unem, pode se tornar uma potência, pode se tornar um perigo, tá certo? Pode trazer a transformação social. É isso que o fascismo de Mussolini defende, tá bom? Pode passar, por favor. E aí o que acontece, pessoal? A comparação entre esses dois regimes. O fascismo, pessoal, ou nazifascismo, ele tem como característica ser um movimento social que não tem característica. Como é que é isso? É que a partir das pautas deles, eles se camuflam, tá certo? O pessoal está precisando de alimento. O fascismo diz que vai trazer a solução para os alimentos e a culpa é de um grupo social, tá certo? Na Itália, por exemplo, eles acabaram reprimindo, comunistas reprimiram as pessoas que eram vistas mal na sociedade. Eles falavam, por exemplo, que essas pessoas estavam trazendo os problemas para a Itália. A gente observa que depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha saíram muito prejudicadas, porque a Itália ela não recebeu os benefícios de estar junto à Tríplice Aliança e a Alemanha ela foi culpada pelo conflito mundial e ela recebeu muitos encargos, sofreu muitas crises por causa disso. Além de perder a guerra,
também recebeu muitas multas caríssimas. E aí o que entra? A população sofrendo de pobreza, parecida com os Estados Unidos, só que aí chega Mussolini e fala que tem um grupo que está trazendo problema. Como a gente pode ver, pessoal, na Idade Moderna, no secularismo, as pessoas começam a mudar os seus costumes, tá bom? E aí o que eles vieram dizer? Eles diziam que, olha o discurso, pessoal, todo um discurso enganoso. Eles diziam, por exemplo, que eles defendiam a família, eles defendiam a religião, eles defendiam o Estado, eles defendiam os antigos costumes. Só que aí lá nas letrinhas miúdas ele dizia o seguinte: vamos expulsar judeus, vamos expulsar comunistas, vamos tirar a liberdade de expressão, a gente tira isso de vocês, mas dá para vocês o quê? O que vocês querem, tá bom? Então, tinha uma coisa que era autêntica misturada com um pouco de mentira. Só que essa mentira acaba custando muito caro, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão assim tão dispersos, estão assim, parece que estão meio dormindo também, tá bom? Mas tá legal, tá dando certo, muita coisa. O que vocês acham? Tá de boa? Tá bom então. Pode avançar. A gente pode ver aqui então, pessoal, nacionalismo extremamente xenófobo, ou seja, vamos expulsar todos os imigrantes. Esse pessoal daí, a gente não tem nada a ver com eles, tá bom? Vamos valorizar a questão dos italianos e alemães, tá bom? Essas políticas de lutar contra imigrantes é a seguinte questão: deve sim valorizar o povo, mas ao mesmo tempo não se deve fazer o que eles fizeram, tá bom? De atacar, extraditar, matar as pessoas que são de outros países no seu país, tá bom? Totalitarismo. O que é totalitarismo, pessoal? Governo total. Ninguém pode se opor a gente, tá bom? Militarismo. Militarismo, aquela questão de poder militar, a ênfase no poder militar. Inclusive, pessoal, a propaganda aqui do nazismo e do fascismo ela é reconhecida como muito mais do que o populismo. Ela é reconhecida como lavagem cerebral, tá bom? Por quê? Todos os dias, de manhã e de tarde, passava um carro contando as glórias do fascismo e contando as mentiras que eles queriam levar para a população. Joseph Goebbels, o líder da propaganda nazista, ele dizia: uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Tá certo? O povo se esquece facilmente. Portanto, vamos nos aproveitar do esquecimento do povo. Tá certo? E o que acontece? Militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, ou seja, quem domina a questão da economia é o Estado forte, total, o líder. Unipartidarismo, ou seja, sem liberdade de partidos, liberdade política, só era permitido o partido fascista ou o partido alemão, tá bom, nazista, e o culto ao líder, Mussolini, os camisas pretas, a questão dos camisas pretas e também os nazistas, a questão da Alemanha nazista. Pode avançar. Benito Mussolini, Adolf Hitler. O regime totalitário é marcado por um Estado forte, absoluto, que domina todos os setores da sociedade. Pode avançar. Olha o que Mussolini dizia: eu sempre achei mais fácil convencer uma grande massa do que uma só pessoa. Tá certo? E a pessoa, e aquela coisa, né? Um grupo social, a sociedade, ela precisa de... O ser humano, ele sempre precisa de sentido, ele sempre precisa de sentir-se dentro de um grupo, ele sempre precisa se sentir acolhido. E tudo isso, pessoal, o nazismo e o fascismo davam para eles, tá bom? Só que era baseado em mentiras. Como eu falei para você na última aula, eles diziam que o mal vinha de pequenos grupos, tá bom? Sendo que eles faziam mal para tentar levar uma política destruidora à frente. Pode avançar. A gente pode ver aqui tem os fascismos na Europa, e não foi somente esse, tem o Salazar, tem também a questão em Portugal e em Espanha. Pode avançar, por favor. A gente pode observar então o líder. Constantemente vocês vão observar a passeata que tivemos aí da República, só que não era uma vez por ano que eles faziam. Eles juntavam os jovens, iam para as universidades, iam levar os seus discursos, convenciam bastante. Olha como pode observar aqui, as crianças na escola, elas cresciam para fazer culto a Hitler, tá bom? Fazer culto ao nazismo. Isso tudo vai dominando o pensamento, todo dia passeada, aí o pessoal fazendo coreografia, fazendo as saudações, isso tudo acabava o quê?
chamando a atenção das pessoas, tá bom? Pessoas que não tinham a força de vontade, como Bonhoeffer, Niemöller e outros grupos também que sabiam que aquilo era uma grande mentira, que aquilo era um ataque aos direitos humanos, não tinham força suficiente para resistir a todos esses ataques, tá bom? Que era a mente, tá bom? Antes de dominar o mundo, eles vão tentar dominar a mente das pessoas. Pode avançar. Mussolini, fascismo italiano, tá bom? Pode avançar, por favor. Pode observar que todo esse processo aqui, eu não vou cobrar muito de vocês, mas só o básico mesmo, tá bom? Pode avançar. Fascismo italiano, por meio da violência e da fraude do partido fascista, assume o controle do país nas eleições. Ou seja, muita eleição fraudada. Ele acaba atacando o imperador da época, o rei da época, e tomando o seu lugar. A crise social estava instalada e o pessoal pensa assim: tá todo mundo passando fome, tá todo mundo tendo dificuldade de sobreviver, e essa galera vem trazer a solução. Que tal a gente apostar neles, tá bom? Por isso, pessoal, que na política a gente tem que ver direitinho como é que vai ser feito as coisas, para não cair nesses enganos. Mussolini dizia: tudo do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, isso aqui é uma frase religiosa, pessoal. Pode observar. É uma frase que traz ideais religiosos. Ou seja, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Pode avançar. Temos as características do fascismo italiano, várias proibições e perseguições na sociedade. Pode avançar, por favor. Temos aqui mais sobre o fascismo italiano. Pode avançar de novo, por favor. Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Sabe? Então, como é que o povo armado vai ser totalmente forte e livre, sendo que ele queria armar o povo para dominar a Europa, né? Pode avançar. Então, pessoal, através de um discurso que parecia ser bonitinho, por trás eles traziam terríveis intenções, tá bom? Pode avançar, por favor. O neofascismo hoje em dia ainda tem na Europa, tá certo? Isso é mais terrível, tá bom? Pode avançar. Grupos neofascistas, grupos neonazistas também, pode avançar, por favor. Pode avançar também. O nazismo na Alemanha, pode avançar. Pode avançar também. O nazismo alemão, pessoal, então, ele trazia ideias de resgatar uma raça, uma etnia ariana, que era mais forte do que todas as outras, e também resgatar o Império Romano na Europa. Tá certo? Então, ele dizia que os arianos já vinham desde o Império Romano, desde os tempos antigos. Pode observar que tem uma águia, a suástica e esses objetos. Quem pode ter para mim aí também o conceito de nazismo, por favor? O nazismo, assim, o nazismo foi um movimento político e social marcado por ideias nacionalistas e extremistas que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e alcançou grande notoriedade nesse país. Assumiu o poder em 1933, quando Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Foi classificado pelos historiadores como um movimento de extrema direita. Pode avançar. Então, pessoal, tudo que é extremo não é muito bem visto, tá bom? Não só não é muito bem visto, mas como é uma questão terrível. Como a gente pode observar, pessoal, tem o Holocausto, e o Holocausto tem a raiz bíblica daquela questão do cordeiro ser completamente queimado, tá certo? E foi dado esse nome porque os judeus foram praticamente, a maioria dos judeus que viviam na Alemanha foi morto, e ele perseguia judeus e outras minorias, como ciganos, homossexuais e pessoas negras, tá bom? Era uma perseguição terrível, todos que não eram arianos eram perseguidos, tá bom? Inclusive, a questão das pessoas que portavam necessidades especiais, elas também eram perseguidas e mortas, tá bom? Então, esse processo, como eu estou falando para vocês, a partir do momento que se domina a mente e domina grupos, o que vai acontecer, pessoal? Esse grupo, ele começa a pessoa, o líder, ele começa a dizer que coisas absurdas. Só que já tem muita gente que aderiu ao movimento. A pessoa, algumas vezes, ela tinha que optar entre sobreviver ou ouvir o regime. Tá certo? Mais do que nunca, pessoal, nessa época, tinha que se pensar o seguinte: o que vale mais? A gente ter a liberdade
preservar a vida, cuidar do próximo com a nossa própria vida. No julgamento de Eichmann, que foi um nazista que ele foi responsável por mandar a execução de 1 milhão de pessoas, tá certo? Naquele movimento ali dos campos de concentrações, Hannah Arendt, ela fez uma entrevista com ele. E o que surpreendeu ela é que ela pensava que ele ia entrevistar um louco, um psicopata. Mas quando ela chegou na sala, ela tomou um susto. Por quê? Porque Eichmann disse: bom dia, tudo bem? Como você está? Eu estou sendo bem tratado na prisão. Muito obrigado. Então ele era uma pessoa educada, uma pessoa inteligente e uma pessoa que não mostrava nenhum problema mental. O que ela fala para a gente, pessoal, é o conceito de banalidade do mal. Ou seja, se a pessoa não lutar contra o mal em si, fora de si, ela vai acabar sendo levada por esse mal em si próprio, sem ser uma pessoa psicopata ou sociopata. Tá bom? Muito interessante esse tema, pode avançar, tá bom? Por favor. Pode avançar também, por favor. Vamos entrar nessa discussão agora. Características do nazismo. Mais uma vez, nacionalismo, uso da violência da propaganda, imperialismo, domínio sobre outras regiões. O fascismo italiano tinha isso, mas era o que menos medido. Totalitarismo, controle total da sociedade pelo Estado, culto ao líder, antissemitismo, ódio aos judeus e racismo baseado na pretensa superioridade da raça alemã ariana. Pode avançar. Pode observar também aqui, só volta um pouquinho, tem a questão da... Está vendo com a águia do Império Romano, tá bom? Eles eram, como eu falei para vocês, eram muito ocultistas, tá bom? Aquela questão de trazer religiões antigas, dos sumérios, dos indianos, religiões muito antigas, e misturar tudo e trazer um movimento que, como eu falei para vocês, refizesse o ser humano, tá bom? Pode pensar. Esse aqui pode observar que tem aqui um jovem saudável, e esse é o jovem ariano, olhos claros, cabelo loiro, e esse aqui é o Joseph Goebbels, tá bom? E é interessante, pessoal, quanto aquilo que Hitler não tinha, que não era nem ariano e nem alemão, tá bom? E o Goebbels, ele trazia essa perfeição, e ele tinha um problema na peste, tá bom? Então ele andava arrancando. Se tinha muito dessa questão deles virem tudo isso, tá bom? E fazer cinema, fazer propaganda a favor do regime para dominar a mente das pessoas. Por isso, pessoal, quando vocês estiverem nas redes sociais, no YouTube, assistindo filme, tenho essa preocupação em mente. Eu não posso ser influenciado. Eu tenho que trazer a minha bagagem, então criticar o filme, analisar, escolher o conteúdo que eu faço, não ser levado pela maré da propaganda, tá bom? Porque, apesar de a gente não ter nazismo e fascismo hoje em dia, ainda tem os controles sociais hoje através de redes sociais. Isso é muito sério. Pode avançar. Pode observar, olha a propaganda, pessoal. Olha a criança não tem nem tamanho, mas ela já está sendo levada como propaganda, construindo um mundo, essa forma aqui de contra os judeus, tá bom? Pode avançar, por favor. Olha o absurdo, olha esses absurdos, como trazendo a sociedade, a figura da pessoa negra e muito caricata, tá bom? Porque isso aqui não é uma pessoa negra, isso aqui é uma pessoa que, inclusive, as ideias de Charles Darwin influenciaram diretamente o nazismo. Charles Darwin e Friedrich Nietzsche, o evolucionismo, tá bom? Porque eles pensavam que quanto mais a pessoa era perfeita, mais ela chegaria perto do arianismo, tá bom? E o Hitler aqui, pode ver que ele está igual um salvador, tá bom? Isso aqui é uma paráfrase de uma imagem medieval, onde se chega dos céus, é como se Hitler descesse dos céus, o anjo está acompanhando ele aqui, ele está levando a glória do nazismo. Olha como isso é sério, pessoal. Como você está ganhando pauta religiosa, tá bom? Pode avançar. O Holocausto, como vocês podem observar, os campos de concentração, coisa terrível. As pessoas eram levadas para ser mortas com veneno, tá bom? Também com câmeras de gás, serem fuziladas, serem mortas, eram experimentos que eram feitos ali, tá bom? Pode avançar. Holocausto, como já falei aqui é para vocês, tá bom? Pode avançar. Os judeus, inclusive, olha quem ensina que eles levaram crianças, pessoal, crianças judias ali sendo levadas, tá bom? Pode avançar. E tem o neonazismo hoje em dia também, né? Infelizmente. Pode avançar, por favor. Avança, que são movimentos. Inclusive, pode avançar. Inclusive, os atentados que tiveram contra as escolas têm esses movimentos neonazistas, tá bom? Pode avançar. Alguns ataques especificamente, pode avançar também, tá bom? E o fascismo no Brasil, viu salgado entre legalistas, mas a gente não vai trabalhar sobre isso.
a gente vai só. Deixa eu só mudar. Depois que termina a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria é esse processo de dividir as duas potências no poder e também promover a seguinte questão: Guerra Fria por quê? Porque não teve um conflito mundial geral como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então é considerada aquela Guerra Fria, que é uma guerra ideológica, uma guerra de ideias. Mas foi uma guerra sem conflito, pessoal? Não. Porque teve muitos conflitos também na Guerra Fria. Vietnã, a questão da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, tá bom? A questão da guerra nas Coreias, a questão de Cuba também. Teve conflitos, mas não foi um conflito mundial, tá bom? Então, depois de falar um pouco sobre a Guerra Fria, que a gente vai tratar na nossa próxima aula amanhã, tem então esse processo da Segunda Guerra Mundial. E daí 9h45, então tá beleza, maravilhoso, mandar muita coisa pra gente. Os coleguinhas já estão assim, poxa, o professor, a cabeça não tá fumaçando, entendeu? Então, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algo aqui muito divertido, tá bom? Já que eu já falei mais para vocês sobre os temas da aula, a gente pode então fazer bem mais tranquilo, tá bom? Vamos fazer algo mais participativo, tá certo? Alguém tem algo a falar sobre esses assuntos? Pode dizer assim, professor, que coisa terrível, eu não sabia disso, entendeu? Ou pode dizer assim, interessante, professor, muito legal, fala um pouco mais sobre isso. Nossos universitários aqui, o Christian e o Felipe, o que vocês querem dizer assim? Eu sei que vocês estão um pouco acanhados, um pouco com vergonha. A gente pode até pausar o vídeo. Se gravar. Obrigado. Então, Second World War. European Theater. Peru, em novembro de 1942. Maio de 1942 a 1945. Trouxe esse slide em inglês porque ele retrata um pouco dos movimentos geográficos, dos mapas geográficos que ocorreram durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai para o mapa, depois a gente vai caminhar rumo às crises que antecederam aos movimentos fascistas, depois a gente vai para os movimentos fascistas e logo após a gente vai para a Segunda Guerra Mundial formando. A gente não vai se detalhar tanto porque senão vai ficar muita coisa com a cabeça e a gente vai ficar muito... e não vai dar para a gente aprender muito. A gente vai só caminhar com tranquilidade, leveza, de forma divertida. A gente vai aprender bastante sobre esse evento na história da humanidade, o principal conflito da história da humanidade. Tá bom? Ele teve mais mortes e também trouxe mais desdobramentos. Pode passar, por favor. Como vocês podem observar aqui, temos nações. Podemos observar então, como eu falei na última aula, na introdução a vocês, os desenvolvimentos políticos e também territoriais. A gente pode ver aqui um território aqui bem interessante, a Tchecoslováquia, por exemplo. A Tchecoslováquia, conhecida hoje como República Tcheca, nessa época era a união entre Eslováquia e República Tcheca. Elas se separaram, tá bom? Então, pessoal, temos a Romênia aqui, Bulgária, Áustria, temos a Alemanha, tá bom? Grã-Bretanha. Alguém sabe qual é a divisão da Grã-Bretanha? Quem constitui a ilha da Grã-Bretanha? Alguém sabe? São os 4 países. E o pessoal calma, não foi uma bomba. O pessoal que toca o monstro do Lago Ness, o pessoal que anda de kilt, aquela saia, que toca aquele instrumento, aquela gaita, a Escócia. Isso mesmo, são os 4 países então. E são 4 países, mas pode ver que o território não é tão gigantesco assim. Temos a França, a Itália. A bandeira da Itália, pessoal, perdeu esse símbolo aqui no meio, tá certo? Justamente porque antigamente era o símbolo da coroa, que foi a Itália, era um país que tinha um rei antigamente. E aqui você pode observar que longe da Inglaterra, e um pouco perto aqui da Alemanha, temos a União das Repúblicas Soviéticas. Bom? União Soviética.
Temos aqui a Polônia entre as duas, e a Polônia vai ser um território ocupado pós-guerra pela União Soviética. Temos a Suíça, território que sempre é reconhecido como território neutro durante a guerra, tá bom? Suíça, Noruega e Suécia, Dinamarca, países que foram muito influenciados por protestante. Temos a Bélgica, bem aqui, tá bom? Pode passar, por favor. E olha o que aconteceu, olha a transformação que se passou. Temos aqui aquele país da Alemanha se tornou nazista, tá bom? E aqui a gente tem uma transformação também que pode observar que temos aqui a Áustria, não dá para enxergar, mas aqui tem a Áustria aqui, e também tem um território aqui entre esses países, que provavelmente é Alsácia-Lorena. E o que acontece? Então tem esses países que vão fazer fronteira com a Alemanha, tá bom? Se vocês forem observar, os países como Suíça e Dinamarca são países ali que conseguem fazer frente ao domínio dos nazistas. Também, pessoal, tem a questão da Holanda. Eu consegui achar a Holanda no mapa do dia, porque a Holanda ela também consegue ter uma Holanda e inglês é alternantes. Então, ou Países Baixos. E o que ocorre? Eles conseguem fazer frente a eles com a questão do bem marcante da questão dos diques, porque a Holanda é conhecida como um país submerso. Então, ela tem diversos diques, e uma das estratégias para resistir aos alemães nazistas foi justamente abrir as barragens para que ficasse a terra inundada e fosse mais difícil para eles avançarem, tá bom? Inclusive, a Suíça ela tem um histórico de ser um país neutro, tanto Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega, muito pela influência, inclusive, hoje em dia, os países reconhecidos como mais ricos do mundo, entre desenvolvimento humano de DH, é Suíça, Finlândia, Dinamarca, Suécia, são entre os mais ricos do mundo, tá bom? Pode passar, por favor. Olha que coisa impressionante aqui. Vocês podem observar que eles começaram a expandir, tá bom? Nessa expansão, alguns países são compreendidos nessa expansão. Justamente, ele começa a expandir os territórios, a recuperar territórios. Pode passar de novo, por favor. Ó, agora a Áustria se tornou um território nazista, tá bom? Eles dominam lá, tá certo? Pode passar. Olha, Tchecoslováquia também vai ser dominada ali, pode passar. Um consegue anexar completamente a Tchecoslováquia, tá certo? Olha o tamanho desse território aqui, já estava quase o tamanho da Europa, tá certo? O único que consegue parar o nazismo é a questão aqui da União Soviética de território. Pode avançar. Aí você observa aqui também, ó, que tem a partir disso, esse processo de rearmamento alemão. O Tratado de Versalhes foi um tratado assinado na França, onde foi assinado dentro de um trem, tá certo? E nesse tratado, o que acontece? É proposto o seguinte, que haveria de ter uma política de não agressão do povo, tá bom? E também a Alemanha teria limitações de não poder produzir certo tipo de armamento e também certas indústrias, tá bom? Só que a Alemanha, ela não respeita esse tratado na época de Hitler. Mas ela faz isso escondida, porque ela dizia que tinha fábricas. Na realidade, eram fábricas, mas por trás estava escondido o quê? Campo de concentração, por trás estava escondido local de fazer armamento. Então eram fábricas de fachada, tá bom? Até que o pessoal foi lá e observou mesmo. Inclusive, vale a pena falar para vocês, pessoal, do descaso das principais nações da época, porque observaram Hitler e não conseguiram ter medidas efetivas para tirar ele dali. França e a Grã-Bretanha estavam em governo, pessoal, em governo que tinha governantes anteriores que haviam participado da Primeira Guerra Mundial, e o pesadelo deles era que tivesse uma Segunda Guerra Mundial. Então eles queriam fazer tudo para não ter guerra mundial.
Só que é aquela questão, se você vê Mussolini, se você vê Hitler, pessoas que só podem ser parados, não com conversa, mas sim com a questão de tirar eles do poder, não tem como. E eles não tiveram esse pulso firme. A gente até entende que eles não queriam ver mortes como na Primeira Guerra Mundial. Mas aí é aquela questão. Quando eles viram, o inimigo já estava consumindo eles, já estava querendo dominar eles. Tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Os alemães, Hitler, ele quebra o Tratado de Versalhes, tá bom? Não só o Tratado de Versalhes, pessoal, mas quando ele domina a França, sabe o que Hitler faz? Hitler pega o mesmo vagão de trem e faz uma humilhação pública do governo francês filmado para mostrar que o alemão que foi humilhado agora se vingou e humilhou o francês, tá bom? Vocês observam como essa noção de vingança está na natureza humana, tá bom? Essa questão de maldade, vingança e aquela questão, ao invés de perdoar, ao invés de tentar se reconstruir, se vinga e tenta destruir o outro, o que gera mais vingança, tá bom? O que fez as nações lutarem para ter só conflitos étnicos hoje em dia, não tem mais uma outra guerra mundial, foi a questão da bomba atômica e também a questão da união das nações, tá bom? A união, para não acontecer mais um tipo de coisa como essa, fez muita diferença, tá bom? Pode avançar. Inclusive, se começa a ser pensado depois das guerras mundiais sobre os direitos humanos, que o ser humano não pode mais ser tratado como foi tratado no nazismo. Eles pegam como exemplo o Estado de Israel, é formado em 1948. O último voto para ser o Estado de Israel foi o voto de um brasileiro, tá certo? Isso é bem interessante. E a partir disso, então, pessoal, esse Tratado de Versalhes é uma indenização, limitações de guerra. Pode avançar também, por favor. E aí, o que acontece, pessoal? Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria. Como eu falei para vocês, tinha o Shildek Tojo, que era também uma pessoa com ideias fascistas, mas não nazista e nem fascista italiana. Mas eram ideias imperialistas também, do seu jeito ali no Japão. Porque o Japão acreditava naquele período que o seu governo deveria dominar toda a Ásia e dominar o mundo todo. Então eles se reuniram com os italianos e com os alemães nazistas. A Itália vai a vizinha, a Alemanha anexa a Áustria e a Tchecoslováquia para fazer a conferência de Munique. Inclusive Mussolini e tinha aquela união, inclusive também a questão de Stalin fazer uma união rápida com Hitler para que eles dominassem ali a Áustria, só que depois eles quebram essa união. É tipo aquela questão, Stalin ele achou interessante se unir à Alemanha para ganhar força, aí depois ele rompe para a Alemanha e se une aos Estados Unidos para acabar com a Alemanha, tá certo? Então tem essa questão da visão do ditador. Pode avançar. A gente observa aqui então Hitler tentando se avançar aqui a Europa, tá bom? Pode avançar, por favor. Como a gente viu naquele dia, a questão dos soviéticos e alemães no pacto Ribbentrop-Molotov, tá bom? E justamente para esse pacto prevê ainda a divisão da Polônia entre dois poderes, só que aquela questão, a ganância, fez um querer dominar o poder do outro e o outro não entrar em guerra contra o outro, tá bom? Imagina se esses dois se unem, aí, desculpa, né, pessoal, não dá mais, tá bom? Pode avançar. Começa a guerra, pessoal, porque do mesmo jeito que havia essa união na Primeira Guerra Mundial entre países, e quando um país declara guerra contra o outro, um declara contra aquele que declarou guerra, então o mundo todo se torna guerra. Quando Hitler invade a Áustria, e a Áustria tinha a proteção da França, e a Inglaterra da França, e tinha uniões, então se torna mais uma guerra mundial, tá bom? A segunda. Pode avançar, por favor. Pode ver que começou a guerra, a gente já viu o mapa, já cansou de ver o mapa hoje, pode avançar, tá bom? As ações militares, a gente pode observar, Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, que era a seguinte guerra, pessoal. As pessoas, então, os soldados nazistas, já com o imaginário, a ideia, a mente totalmente dominada pelas ideias nazistas, eles queriam entrar lá e matar a gente, tá bom? E conseguir derrotar o pessoal
eles estavam, pessoal, também muito influenciados pelo pervitin, que é um tipo de droga. Eles estavam usando drogas também na época da guerra, que deixassem eles acordados e fizessem eles ter energia para lutar. Porque muitos dos alemães, eles não queriam mais uma guerra mundial, mas eles estavam influenciados pela ideologia, e não só pela ideologia, mas também por essas questões de ter que usar essas drogas para lutar. A Blitzkrieg, pessoal, era o seguinte: era terra arrasada, ou seja, avançar o mais rápido possível e destruindo tudo com os tanques e aviões de guerra, tá bom? Pessoal, a França pensou que eles iam chegar em uma semana. Os alemães chegaram em 3 dias, tá bom? Eles passaram 3 dias marchando sem dormir e no terceiro dia já chegou lá para dominar a França. Tá bom? É, muito louco, né? O pessoal quando chegou lá, eles pensavam que eram monstros, que eram super-humanos, que eram super-homem, que eram um zumbi que estava chegando lá para destruir eles, entendeu? É um negócio assim impressionante. Então, em 1939, ataque relâmpago invadiu a Polônia, Bélgica, Noruega, Dinamarca e Holanda, tá bom? Negócio parece coisa de filme mesmo, pessoal. Vale muito a pena assistir a série da Netflix sobre as guerras mundiais, os documentários, tá bom? É muito massa, muito bom mesmo. Além disso, pessoal, invadiu também a França. E tem muitas guerras na França. E aí o que acontece? A Inglaterra resistiu, mas ficou em ruínas. Como a gente pode observar, teve essa mudança de governo. Só depois desses processos que Winston Churchill vai conseguir trazer a luta, vai conseguir parar Hitler, bater de frente com ele, tá bom? Enquanto o antigo ministro da Inglaterra dizia: vamos assinar os papéis com Hitler, vamos fazer tratados, Churchill dizia mais ou menos o seguinte: um doido a gente não negocia, a gente tira ele do poder, tá bom? Então a gente foi lá e lutar contra ele, tá bom? Em 1941 começou a invasão da União Soviética, tá bom? Hitler tinha um sonho. Qual era o sonho de Hitler? Transformar Stalingrado em Hitlerlândia, tá bom? Transformar a capital da questão da União Soviética em um estado nazista com o nome dele, tá bom? Aquela batalha de ego, tá certo? Nesse mesmo ano, o Japão atacou Pearl Harbor. Você já ouviu falar em Pearl Harbor? Tem até filme, tem Pearl Harbor, Dunkirk, tá bom? Filme muito bom sobre a questão dos aeroplanos, a questão dos portas-aviões. O Japão atacou Pearl Harbor para tentar demonstrar sua força, que eles queriam atacar justamente os Estados Unidos. Olha a ideia, pessoal, eles queriam dominar os Estados Unidos, o Japão. São ousados, né? São ousados. Aí o que acontece, né? Eles forçaram os Estados Unidos a entrar na guerra, e não só entrar na guerra, pessoal, mas aquela questão, né? Apesar de nada parecer deter o eixo, a aliança começa a se formar e se fortalecer. E na União Soviética a situação começa a mudar, porque pensa o seguinte comigo: Stalin pensa que Hitler é seu amigo, mas ele queria dominar as suas terras, tá bom? Ele só queria se aproveitar do apoio da União Soviética. Pode avançar. Vocês podem ver aqui no mapa as expansões, pode avançar novamente. As ações militares, pode ver aqui Hitler diante da Torre Eiffel, tá bom? E aqui as pessoas sendo presas, tá certo? Pode avançar. A Batalha de Stalingrado. Só que aí, pessoal, Hitler avaliou muito mal os seus processos de avanço de guerra. Com a Alemanha cansada, com aquela questão de os soldados alemães não eram mais somente os soldados alemães, tinha outras nações como a Tchecoslováquia, como a França, outras nações que estavam sendo levadas em conta naquele país, tá bom? Então não tem mais aquele esforço claro sobre esse assunto. E aí eles tinham que avançar na União Soviética, tá bom? E tinha duas coisas muito importantes na União Soviética que não deveriam ser ignoradas. A primeira, Napoleão Bonaparte também, ele tentou invadir a União Soviética, a atual União Soviética na época, que era a Rússia, o Império da Rússia, foi lá. Mas aí teve uma coisa chamada a extensão do território e o frio, que acabou destruindo as tropas de Napoleão, que enfraqueceu ele e perdeu, tá bom? Os exércitos russos sempre foram muito numerosos. E quando Hitler faz esse processo também, pode observar que apesar da União Soviética, a União Soviética era uma potência na força bélica de guerra de pessoas, e o exército de Hitler já
chega enfraquecido. Por quê? Hitler calculou que o inverno russo ia demorar. Só que aí o inverno russo chegou antes do que ele esperava. O exército dele já estava lá e grande parte foi morto no inverno russo, e também os soviéticos já estavam preparados. Os soviéticos já sabiam morar naquele frio terrível. Na Sibéria, pessoal, a gente tem muitas temperaturas superiores abaixo de zero, tá bom? Menos 10 graus Celsius, então o pessoal congela. E o exército de Hitler foi sendo destruído e os soviéticos estavam bem armados e também bem equipados para a guerra do frio. A partir disso, então, pessoal, na Batalha de Stalingrado, olha esse número. Cerca de 130 mil soldados alemães se renderam e foi a primeira derrota nazista na guerra, tá certo? Ou seja, nazistas, então, 130 mil se renderam, sobrou só isso, tá bom? Dentro de 1 milhão de soldados nazistas, tá bom? E eles vão perder essa guerra. Pode avançar, por favor. Como a gente pode ver, pessoal, vamos lembrar que isso aqui vai despencar na prova, vai ser uma bomba na prova isso aqui, tá certo? O eixo, então, pessoal, o eixo é o quê? Alemanha, Itália e Japão. A aliança é o quê? Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, tá bom? Ou Grã-Bretanha, pode avançar. A gente tem aqui, então, pessoal, finalmente a derrota do eixo. Por quê? A gente tem aqui a Itália, foi invadida pelos Estados Unidos, o Brasil participou dessa invasão, o Brasil fundamental ali para a questão da conquista da Itália. O Brasil não foi fundamental, pessoal, para a guerra, mas agora nessa invasão da Itália, que foi importante na guerra, o Brasil estava no meio, tá certo? Estava no meio para fortalecer o pessoal contra esses regimes. Em 1944, a Operação Overlord foi marcada pelo famoso Dia D, dia que a França foi libertada do domínio alemão. Na Normandia, pessoal, o que acontecia? Os Estados Unidos pegou a ajuda de Bollywood e decidiu fazer um ataque de mentira em uma região. Colocou brinquedos para cair de paraquedas, colocou tanque inflável, colocou alguns soldados que estavam lá. Aí o nazista tudinho, os Estados Unidos estão atacando, foi todo mundo para lá. Mas a França e os Estados Unidos foram atacar na Normandia, onde morreu muita gente, mas eles conseguiram invadir o regime nazista, e foi um ponto estratégico que na Normandia eles iriam se expandir para todos os lugares, tá bom? Para dominar o regime nazista. Os dias desses mostram sucesso, tá bom? Imagina, pensa comigo aqui, um soldado antes desse dia, acho que não tinha nem como dormir, né? Um negócio assim, super tensão, aquela coisa assim, vamos salvar o planeta, tá bom? Vamos salvar a Terra, impressionante isso. Então, pessoal, em 1945, Berlim já foi invadido. Vale a pena falar um pouco sobre Hitler aqui. Hitler era considerado um egomaníaco, aquela pessoa que se vê tanto, ele se vê como um Deus também. Um Deus na Terra, um salvador da pátria. Então, quando ele começa a ver que os seus projetos não estavam dando muito certo, porque Hitler, ele era inteligente, mas ele não sabia de guerra como as pessoas que estavam no campo de batalha, tá bom? Muitas vezes, os generais dele diziam o seguinte: não faz isso, mas Hitler ia lá e dizia: não, você vai fazer, porque eu sou filha, e acabou, entendeu? Isso foi destruir o exército dele. Teorias, pessoal, falam, por exemplo, que Hitler já estava com